Olá, investidores! Hoje, dia 27 de setembro, 5h30, estamos iniciando o nosso giro de gráfico semanal. Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, meu nome é Marcelo Levi, eu sou economista e nós aqui no canal falamos muito de fundamento, mas também falamos de gráfico. Nós também falamos sempre muito de questões macroeconômicas globais, como juros, inflação e dados que vão saindo nos Estados Unidos e no Brasil também. Hoje vamos nos dedicar mais ao gráfico, então separei aqui para comentar um pouco com vocês do Ibovespa diário, semanal, os 60 minutos, vamos falar do dólar, das DIs, do mercado americano, índices setoriais e diversos ativos aqui que selecionei para vocês, para a gente fazer uma análise e alguns pedidos também que fizeram para mim. Coloquei os ativos aqui para a gente conversar um pouco. Então, Ibovespa, gráfico diário que está na tela. Então, hoje a gente teve um dia de queda, né? O Ibovespa chegou a subir, mas fechou numa queda de 0,21%. Mas a gente teve uma pernada muito boa de alta de agosto até basicamente final de agosto, né? O agosto inteiro. A gente subiu lá dos 123 mil pontos até os 137 mil pontos e ali começamos. No início de setembro, começamos a realizar um pouco e o mercado começou a cair. Nesse dia aqui, que foi no dia 20 de setembro, o mercado acelerou para baixo, caindo 1,55. E a partir dali, o mercado começou um leve repique. Tá? A gente vê aqui que tem um leve repique desde o dia 23 de setembro. Então, o mercado, nessa semana, ele procedeu a um repique. Nós tivemos repique exatamente no dia 24 de setembro, tivemos o repique ontem, que subiu 1,08, e hoje a gente bate na média móvel de 21 períodos. Bom, a pergunta que vocês sempre me fazem, né, aí, e agora, vamos retomar ou não? Não estou convencido da retomada, pessoal, por enquanto, tá? Eu acho que o mercado ainda poderia corrigir um pouco mais. Não estou convencido de vez da retomada, né? E vou explicar o porquê. Sazonalmente, a gente tem um mês de setembro bem ruim, tá? Normalmente tem um mês de setembro ruim. Especificamente esse ano não está nem tão ruim assim o mês de setembro, tá? Mas sazonalmente a gente tem esse mês ruim, a gente já vinha falando no grupo, né, que estatisticamente a gente tem um mês ruim de setembro. Outubro também começa meio morno e depois começa a melhorar, basicamente para o final do ano, novembro, dezembro e janeiro principalmente. Novembro e dezembro principalmente, na verdade, né? Esses dois últimos meses do ano costumam ser bem fortes, tá? Mas dentro da análise técnica a gente poderia corrigir um pouco mais. O Ibovespa não chegou a tocar aqui na região de 128 mil pontos, 128.500, tá? A mínima que foi feita foi nos 130 mil pontos. Tá? A correção já está madura? Até já está. Tá? Já poderia subir? Poderia subir. Só que não tocou naquele suporte relevante e não deu para mim uma sinalização clara de retomada. Então a gente tem que ter um pouco de cautela. A gente entrou com algumas compras ontem, mas muito pontual, mas tem que ter cautela, pessoal. Não dá para sair agora entrando em compras porque não tem esse sinal ainda, tá? O sinal poderia ter vindo hoje, mas não veio. E aí eu vou explicar os diversos motivos porque isso não está acontecendo, né? A gente olha o semanal aqui, a gente vê o mercado corrigiu, né? Corrigiu 1, 2, 3, 4, 5 semanas. E hoje, essa semana, faz 1,27 de alta, né? Mas olha o candle do diário, como é um candle de conotação baixista, bem na média móvel de 21 períodos. Então, a gente tem que ter uma certa cautela ainda no diário, tá? E no semanal, a gente só vai ter uma retomada quando a gente superar uma máxima. Então, por exemplo, na semana que vem, se a gente superar na semana os 100, essa máxima aqui que foi 133.923, aí sim, aí eu acredito que a gente retoma a alta do semanal. Mas eu ainda acredito em algum momento da semana que vem,
ou da outra, nessas duas próximas semanas, em alguma queda mais forte que deu uma sinalização clara de fundo, tá? Como foi feito aqui, né? Aqui a gente teve uma sinalização claríssima de fundo, a gente fez um martelo. Quem sabe a gente podia cair mais, bater aqui na MM200 e fazer esse martelo novamente, né? Então, assim, vamos ter cautela, porque o semanal ainda não retomou. Vocês sabem aqui dentro, o pessoal do meu grupo, o pessoal do grupo do Telegram, o pessoal que está aqui no YouTube sabe do meu viés de gráfico semanal. O gráfico diário é cheio de ruído. Então, assim, a gente teve, só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma correção de semanal, aqui foi em julho de 2023 e durou até outubro de 2023. Então, de julho a outubro, a gente teve a correção no gráfico semanal. Essa correção aqui está muito parecida com essa, tá? Essa aqui de julho. Tá? Aqui a gente começou a corrigir em setembro. Então, a gente poderia corrigir um pouco mais, pelo menos mais um mês aí, ou 15 dias, ou 3 semanas, algo nesse sentido. Tá? A gente teve uma bela correção aqui, né, onde o mercado caiu quase 8%, 9%. Aqui, aí depois, a gente teve uma correção de janeiro de 2024 até junho de 2024. Quer dizer, foram 6 meses de correção, né? Onde a gente caiu também 10%, um pouco mais. Tá? E agora a gente iniciou a correção e a gente só caiu 5%. Se a gente caísse até a região de 128 mil, seriam 6%, 6, 7%, que eu acho que já estaria um pouco adequado. Tá? Eu acho que essa correção é curta. Tá? É minha opinião, ainda não temos sinal. Pode ser que na semana que vem eu fale completamente diferente, porque me deu o sinal da próxima semana. Tá? Por enquanto, ainda não. O mensal, eu gosto do mensal do Ibovespa, porque ele fez uma alta, uma bela alta no mês passado, inclusive rompendo, né? Rompendo essa máxima aqui, e agora está fazendo um candle nesse mês de correção. Estamos caindo 2,41% no mês. Tá? A gente pode ter mais uma quedinha em outubro, e aí sim, em novembro, a gente zarpa para alta. Pode ser que isso aconteça, tá? Eu estou falando aqui, projetando coisas. Isso não significa que isso vai acontecer, eu só estou projetando situações, tá? Aí depois as pessoas falam, não, você falou que ia ter alta em novembro. Não, não é isso que eu estou falando. Eu não prevejo o futuro, eu não uso bola de cristal, tá? A gente aqui faz projeções baseado até em estudos até estatísticos de sazonalidade, baseado até no gráfico, baseado no fluxo estrangeiro. A gente agrega aqui uma série de conhecimentos, né, para ajudar o pequeno investidor dentro da Turbo Invest. Tá? Então, por isso eu faço um convite para vocês a participarem do nosso grupo da Turbo Invest, nosso grupo de acompanhamento, onde a gente dá, além de recomendações de swing trade, position trade, tem carteiras de longo prazo no área de assinante, que sempre entra uma ou outro ativo. A gente teve vários ativos aí que tiveram boas altas, e no grupo é um aprendizado enorme, tá, que a gente tem dentro do grupo. As pessoas mesmo elogiam, falam que o aprendizado dentro do grupo, inclusive, é enorme e que ganham muito com isso. Tá? Inclusive, assim, eu faço um convite também para vocês me seguirem no Instagram, Turbo Invest Research. Você escreve lá, digita lá e vai aparecer. Você segue lá no Instagram que a gente vai começar a postar, vai retomar a postagem a partir da semana que vem, tá? Então, o mensal continua otimista. Eu acho que a bolsa ainda até o final do ano ela vai dar um gatilho de alta e a gente deve ir ali bater próximo dos 140 mil pontos, tá? Vamos olhar os 60 minutos. Então, o que a gente tem aqui nos 60 minutos? O mini índice, tá? A gente teve um gap de alta, né? A gente teve um gap. Esse gap ele veio e ficou lateral. Você percebe a lateralização. Hoje, a gente poderia confirmar esse rompimento nos 60 minutos, mas a gente não confirmou. A gente voltou para a média móvel de 21 períodos. Isso demonstra uma certa fraqueza ainda,
tá? Demonstra uma certa fraqueza. Então temos que ficar atento aos 60 minutos no mini índice para ver, tá? O dólar, tá? O dólar tá batendo novamente no suporte, como eu falei, mas a gente tem uma figura aqui de ombro, cabeça a ombro, pessoal. Para mim é claro essa figura, tá? É claro que tem um monte de situação ocorrendo. Para que perca esses 5,38 aí, vai ter que remar muito, vai ter que ter algo acontecer. Talvez o dólar ajudando, né? O dólar não, o próprio dólar ajudando as DIs caírem. Ou talvez alguma coisa lá de fora, alguma situação que faça esse dólar perder os 5,38, tá? Eu tenho essa figura aqui, mas não significa que vai ser agora, semana que vem, que o dólar vai romper os 5,40. Mas eu tenho uma sinalização de baixa no dólar, tá? Alta para o dólar somente no curtíssimo prazo se ele superar 5,60. Se ele superar 5,60, aí ele faz um pivô de alta novamente. Por enquanto, as médias estão para quê? Para baixo. Então, médias para baixo é venda. Médias para cima é compra. Simples assim. Tá? Então, por enquanto, está no suporte, não dá para vender aí, tá? Mas média para baixo não é sinal de compra, de jeito nenhum, tá? DIs, isso aí que está bem difícil, pessoal, porque a tendência é fortíssima de alta, zigue-zague ascendente, né? A gente fez um candle altista no dia 25 de setembro, hoje, inclusive, confirmou esse candle de alta, a gente tentou romper aqui, não conseguiu, voltou tudo para a média, né? Mas a tendência é fortíssima de alta e vamos ver. Acho difícil superar essa máxima aqui dos 12,50, essa máxima que foi feita aqui, né? Mas está difícil. Enquanto as DIs estiverem assim, não tem alta de bolsa, pessoal. Muito menos para as small caps, tá? Ah, não é momento de comprar? Ah, cara, pô, se você pensa no longo prazo e você quer aquelas small caps lucrativas na sua carteira de longo prazo, calibrando direitinho o percentual, não tem problema nenhum comprar. Aliás, para mim é compra, porque assim, enquanto as DIs estiverem subindo, os juros estressados, melhor você comprar small caps, que quando as DIs relaxarem em algum momento, seja esse ano, seja no que vem, seja em 2026, 2027, vai ter aquele ganho exponencial nas small, tá? Agora, para curto prazo, realmente está muito difícil com essas DIs assim, tá? Mercado americano, tendência de alta forte. O mercado ontem, esse é o S&P futuro, subiu 0,37, hoje faz uma quedinha de 0,25, nada demais, pessoal. Eu vejo mais altas para o mercado americano. Pode ser que realize alguma coisa, que bata aqui na média móvel de 21 períodos, mas eu acho que o mercado americano vai insistir nas altas, tá? Claro que tem eleição americana, tem um monte de coisa chegando, que é difícil projetar, mas acreditamos em alta no mercado americano, pelo menos é o que o gráfico está falando hoje, tá? É só ver o semanal do mercado americano. Não tem nada dizendo que é baixa. Todo esse candle de baixa aqui foi revertido com a soma desses dois candles, um engolfo, né? Então, claro que está um pouco esticadão, mas no diário pode corrigir um pouquinho, como eu falei, e depois subir mais, tá? Então, mercado americano eu já falei, vamos olhar os índices setoriais. O IMAT rompeu, tá? Então, se a gente tiver que comprar algo na nossa bolsa, a gente tem que focar no IMAT. Esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção para vocês, tá? Então, assim, muita gente fala o seguinte: a gente tem que olhar a gente tem que olhar se a inflação ainda está forte ou não, né? Por quê? Porque as commodities, elas são tipicamente inflacionárias. Então, quando a inflação está bombando, a inflação tá forte, né? A economia está forte ainda e está crescendo, não tem recessão, as commodities sobem, né? Porque a inflação, elas fazem as commodities também subirem de preço, né? E a gente vê o movimento do IMAT muito pela questão da China, do pontual, por a questão do estímulo que foi dado. O minério de ferro que estava quase 90 saltou para 102, então teve uma alta de 10% na semana. Então, assim, por isso que também teve esse rompimento. A gente faz uma barra ignorada hoje, mas o semanal é uma barra que eu considero de ignição, tá? Mas eu acho que tem que superar a barra de hoje. Superando a barra de hoje, o IMAT vai embora, tá?
Mas se tiver que comprar alguma coisa, cara, compra no IMAT, tá? Com muito fraco ainda, muito fraco, não tem sinal algum de retomada no ICOM, tá? IMOB, que também vem corrigindo, agora bateu na MM200, tá? Mas sem sinal no índice imobiliário. Então, índice consumo, índice imobiliário não tem sinal algum. Índice financeiro, vamos olhar. Repique, pessoal, fizemos uma correção, tá bem parecido com o Ibovespa, né? Uma correção e o repique bateu na MM9. Enquanto o Ibovespa já bateu na MM21, o índice financeiro bateu só na 9. Tá? Repique. Tá? A gente pode ver o índice do setor elétrico, como é o setor elétrico. Ó, bateu na 9 e sentiu. Ainda não tem retomada. Tá? A gente pode ver o índice de dividendo. Vamos ver o índice de dividendo. Eu gosto de acompanhar. Olha aqui. Esse aqui está um pouquinho melhor, porque ele retomou, ele passou as médias e fez uma barra de ignorada hoje. Só não pode fazer o engolfo de baixa. Tá? Mas por enquanto, para mim, ainda segue. Os preços estão acima das médias. Então segue a alta para o índice de dividendos. Tá? Então olhamos basicamente tudo de índices setoriais. Vamos aos ativos. Tá? Apesar da queda de hoje da CBAV, que inclusive chegou a superar a máxima, inclusive a gente teve lá no nosso grupo parcial na CBA, parece um topo duplo, né? Isso aqui, né? Mas eu acho que a CBAV vai insistir no movimento de alta, tá? Pode ser que a gente retorne um pouquinho para cá? Pode, porque o mercado está meio arisco demais. Mas eu acredito que a CBAV vai fazer em algum momento esse movimento aqui, de alta, forte, tá? Então fiquem de olho na CBAV, tá bom? O primeiro ativo que eu chamo a atenção para vocês está acima da média 9,21 e 200, abrindo bandas de Bollinger. O semanal faz uma barrinha um pouquinho mais forte hoje, ó. A gente estava quase superando. A gente tem que superar essas máximas aqui, tá? Que aí a gente vai embora com a CBAV. Beleza? Próximo. Vamos ver outra aqui. Vamos ver a Vale, da CBAV. Então a Vale fecha depois de um rompimento. É um queijo suíço, né? Isso aqui. Não tem como operar isso aqui, né? Porque a gente tem gaps, outro gap aqui, e hoje fechou com uma leve baixa em 0,45, mas para mim a Vale é mais para cima, tá? Passou a 9,21 e 200. Pessoal, fiquem em mente o seguinte: quando um ativo, o preço do ativo está acima da 9, da 21, da 50 e da 200, rapaz, não tem erro. Ele pode corrigir, mas ele vai retomar a alta, tá? No diário. Se estiver no semanal, então aí vai embora, tá? Então vamos ficar atentos aí. A Vale também eu vejo com bons olhos, tá? E a Gerdau também, apesar da alta de 0,11, eu vejo com bons olhos a Gerdau, tá? Eu acho que a Gerdau também vai buscar os 20 e 27 aqui em cima, tá bom? Então, ativos que eu chamo a atenção para vocês. Bom, um ativo que eu vou chamar a atenção, que as pessoas vão me chamar de maluco, mas eu gosto também de pegar algumas coisas que caíram muito e podem reverter tendência a qualquer momento. Eu gosto, para isso, ativos que estão em fortíssima tendência de baixa. Vou dar uma dica para vocês. Ativos que estão em fortíssima tendência de baixa e que são ruins, eu nem olho. Tá? Enquanto não reverter, eu nem olho. Agora, ativos que estão em tendência de baixa, mas que têm fundamento sólido, que são exportadoras, que estão dentro do IMAT, eu olho. Tá? Eu olho, acompanho só. Então, um dos ativos que eu estou olhando é a Unipar. Estou chamando a atenção porque a tendência é fortíssima de baixa, caiu de R$ 94,00 para R$ 45,00. Tá? Bateu aqui nos R$ 45,00 nesse dia aqui, que foi dia 12 de setembro. Repara que a gente tem um canal de baixa. Esse canal de baixa ele é testado aqui, ele é testado na linha de retorno. Aí bate, aí testado aqui, tá? Aí depois testa na linha de retorno. Ele não testou ainda aqui embaixo. Eu estou vendo esse ativo, ainda não tem sinal, tá? Mas se consolidando, tá?
esse ativo está se consolidando, a meu ver. Talvez ele não venha mais para cá, para os 45. Talvez esse ativo ele rompa esse canal de baixa. E aí a gente abre espaço para bater 55 e coisas mais. Tá? Qual é o movimento que eu vou querer? Abertura de bandas de Bollinger acima de R$ 49,52. Ele abre as bandas de Bollinger e confirma. Você vai comprar assim que violar? Não faça isso, porque ele pode voltar, como ele fez aqui. Como ele fez aqui. Uma tendência de baixa, você tem que esperar a confirmação. Então você espera romper e espera a confirmação. Aí você entra. Tá? Fica de olho, tá? Eu estou vendo fluxo entrar nesse ativo também. O BS comprando muito Unipar. Estou achando meio estranho. Ativo está há muito tempo em tendência de baixa, mas estou vendo o ativo não fraquejar mais tanto, tá? Então vamos ficar de olho em Unipar. Agora eu peguei um do varejo, que é a Vivara, que tentou ir hoje, mas não conseguiu. Mas eu acho que o contexto da Vivara ainda é bom. Tá? Por quê? Apesar de estar abaixo dos preços. Para que ele retome a tendência, a Vivara vai ter que anular esse candle aqui. Então, acima de 27,90, eu fico otimista para a Vivara. Tá? O mesmo eu vou falar para a Renner. Né? A Renner está bem na 21. Está bem na 21. A gente teve um candle de alta aqui. A gente, inclusive, deu recomendação nesse candle. Tá? Mesmo sendo difícil, colocamos o stop aqui embaixo. Tá? Ainda não estopou. Mas se segunda-feira não fizer um candle de alta, vamos ser estopados. Normal, pessoal. A gente é estopado algumas vezes. E a gente recebe muitos gains também. A gente que fala a verdade. Tá? Outro ativo que eu chamo a atenção. Vou falar. A Renner, se superar uma máxima aqui com um candle igual a esse, eu acho que aí vai. Tá? A Kepler é um outro ativo que eu estou de olho, mas aí é mais um intradiário, 60 minutos. A Kepler ela vem fazendo uma consolidação nos 60 minutos, desde o dia 23 de setembro. Ela está numa tendência de baixa no diário, no semanal. Ela está tocando a 21 ali, né? A tendência é mais de alta no semanal, você pode ver aqui, é mais de alta. Na minha opinião, existe um W aqui, mas que meio que se prejudicou agora, tá? Eu acho que tem que retomar a partir daqui. Então, por isso a gente ficou de olho nos 60 minutos. Abriu as bandas dos 60, dá para comprar até por day trade mesmo e tentar levar para swing trade, é uma opção, tá? Kepler é uma empresa muito boa, né? E a gente tem que olhar aqui o gráfico e para verificar, né? O ativo que falaram muito hoje é a SLC Agrícola, que fez essa pernada aí, teve uma reavaliação de ativos, o ativo abriu as bandas e foi embora, subiu 5,84%, uma ótima alta. Ontem já chamava atenção, mas a gente não deu recomendação e hoje já abre em gap e vai embora, tá? Aqui não vale a pena comprar, pessoal. Não vale a pena comprar. Por quê? Porque a resistência está em 19, 19,30. Tu vai comprar aqui, o ganho vai ser mínimo. Tá? Agora, se o ativo fizer correções de uns 3, 4 dias aqui até a MM200, eu sou parceiro de comprar. Tá bom? Então vamos ficar de olho em SLC para a próxima semana, ver se faz uma correçãozinha aí. PetroRio é um outro ativo que estão pedindo muito, mas o gráfico diário eu não acho bonito, tá? Depois disso aqui que aconteceu. Tive uma compra aí na Bacia de Campos, a PetroRio, mas vai ter 40% do campo, que a Equinor, que é uma empresa petroleira que ela atua nesse campo. A gente é muito otimista com o longo prazo da PetroRio, mas curtíssimo prazo a gente não está otimista ainda, tá? O diário está muito errático. Foi pancada para cima, depois uma pancada para baixo, ou seja, não tem tendência, não se compra para gráfico, tá? Agora, o semanal da PetroRio, eu até gosto. É uma grande consolidação desde agosto de 2023, onde tem um suporte aqui nas 40, R$ 39 e uma resistência aqui nos 50. Então, se você quer o ativo para médio e longo prazo,
compre aqui nos 39, 40 reais. Aí tu vai comprar bem pra caramba. Porque eu acho muito difícil esse ativo romper para baixo esse suporte. Então, se você comprar aqui nos 39 e aí tentar carregar uma posição e de repente vender lá nos 50 daqui a 6 meses, um ano, né, que seja, você já vai ter uma boa rentabilidade de um ativo que é bem seguro do ponto de vista de margens e etc. Tá bom? Então, Prio já falamos. BTG também teve uma queda, uma alta tão forte hoje, com volume alto. Chamou a atenção, eu não sei se tem alguma coisa no ar, mas esse candle aqui foi estranho do BTG hoje, digamos assim. Foi um repique, né? Mas não dá para comprar aí. A gente espera os 60 minutos e espera o zigue-zague. Rompeu, abriu bandas, espera corrigir e espera um zigue-zague para comprar. É assim que se faz, tá? E o Bradesco, a gente deu recomendação ontem, quase bateu parcial hoje. A nossa recomendação foi baseada nos 60 minutos. Porque, olha só, para mim tinha um zigue-zague aqui. E hoje abriu muito forte o Bradesco. Abriu muito forte, fez uma correçãozinha. O Bradesco está bem, tá? Do ponto de vista gráfico de 60 minutos. O diário é que está batendo na 21. Então é perigoso. Se perder a mínima desse candle aqui, eu vou pedir para o pessoal sair. Tá? E aí ainda vai sair com um lucrinho aí, ou um 0 a 0, né? Mas pelo menos é um ativo que está demonstrando uma certa força, né? E é do setor bancário, que não está tão ruim. Tá? Fiquem de olho na Suzano também, porque ela fez uma ignição ontem. Ela fez uma barra forte ontem, só que ela tem que superar a 200. Ela tem que superar a 200 e abrir essas bandas. Tá consolidada há muito tempo. Eu sei que ela veio aqui fechar o gap, fechou o gap e agora está tentando subir novamente. Suzano também é um ativo que está parecendo que vai. Tá bom? Vamos falar um pouco do nosso grupo, pessoal? O nosso grupo é o seguinte, a gente tem um grupo de acompanhamento, onde a gente dá recomendação de curto prazo, swing trade, position trade lá no Telegram. Tem também o longo prazo, as carteiras, você entra aqui, você vai pagar só R$ 59,90 ao invés de R$ 74,90 na nossa promoção. Nossa promoção aí que a gente deixou em aberto ainda para o pessoal aproveitar, tá? Vai ter muito ensinamento para vocês lá dentro do grupo, tenho certeza disso. Compre o pacote anual, só assinar aqui, vai vir R$ 59,90, você clica lá e compra, tá? Desejo a vocês um grande abraço, um ótimo final de semana e eu peço o like, duas coisas. Um é o like no vídeo, o outro é me seguir lá no Instagram, tá? Turbo Invest Research. E é isso. Grande abraço para vocês. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser comprar o produto da Turbo Invest, que nós somos a melhor casa de análise desse país, disparado em termos de análise, de ajuda para o pequeno investidor. A gente não solta relatório e deixa lá. A gente ajuda o pequeno investidor a investir melhor. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!